Olá, que bom ver você aqui. Seja muito bem-vindo no nosso canal. Nosso desejo é que a mensagem a seguir transforme para sempre a sua vida. Não esqueça de deixar o seu like, fazer um comentário no nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe. Aleluia. Boa noite, igreja. Paz seja com você, amém? Gostaria que você pode se assentar no seu lugar. Nós vamos ler a palavra do Senhor nesta noite. Quantos creem que o Senhor está aqui? Amém? Ele está aqui, Ele está em nós. O pastor Júnior falou domingo assim: você está feliz com Jesus? E Jesus está feliz com você? Isso é sério, gente. Será que Ele está feliz com a gente? A gente quer estar feliz com Ele. Mas será que Ele está feliz com a gente? Será que Ele se alegra com a gente? Que Ele olhe dos céus e que Ele se alegre conosco. Porque o Senhor, Ele tem prazer no seu povo. Nós temos prazer no Senhor e o prazer dele somos nós. O prazer de Deus sou eu. Diga comigo, o prazer de Deus sou eu. Pode colocar a mão no seu coração e dizer, o prazer de Deus sou eu. Amém? Você tem que entender isso e você tem que aceitar que você é o prazer de Deus. Que Deus tem prazer em você. Nós vamos ler a palavra no Salmo 139. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a esperança que nos fortalece. Quantos aqui precisam de esperança? Todos nós precisamos ter essa esperança que traz para nós a força. Se nós não tivermos esta esperança que nos fortalece, nós vamos parar no meio do caminho, como muitas pessoas estão hoje parando no meio do caminho, porque estão perdendo esta esperança que fortalece. Então eu creio que hoje você vai sair daqui renovado, fortalecido, pelo Deus da esperança, pelo Deus que traz esperança, que traz força para o seu povo. Nós vamos ler então o Salmo 139 do 1 ao 12. Salmo 139 do 1 ao 12. Vamos refletir um pouquinho sobre o que este salmo, sobre o que Davi tem para falar para a gente aqui. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance e tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença?
Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Amém? Agora vamos lá para Romanos 15:4, para nós darmos uma sequência e para nós compreendermos um pouquinho a respeito do que a palavra de Deus é para nós. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos, diga, ensinar. Quero que você diga para a pessoa que está do seu lado assim, diga para ela, tudo o que foi escrito foi para te ensinar. De forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Mantenhamos a nossa esperança de acordo com o proceder das Escrituras, de acordo com a palavra. Tem uma versão que fala que nos encoraja, que a palavra de Deus é o que nos dá coragem. É isso que nos mantém firmes e é isso que nos encoraja. Esse salmo, se nós lermos ele todinho, se nós formos discorrer mais até o final desse salmo, nós não vamos discorrer, porque ele é um salmo um pouquinho comprido, é um pouquinho alongado. Porém, esse salmo ele fala dos atributos de Deus. Veja que do versículo 1 ao 6, se você que está anotando, gosta de anotar, você depois pode ver na tua casa, você pode ler depois e confirmar isso. Do versículo 1 ao 6, ele vai falar sobre a onisciência de Deus. Depois do versículo 7 ao 12 que nós lemos, ele vai tratar da onipresença de Deus. Do 13 ao 18, ele vai dizer da onipotência de Deus. E depois do 19 ao 24, ele vai falar de um atributo moral que é a santidade de Deus. Então este salmo inteirinho, ele fala dos atributos que são incomunicáveis, que são intransferíveis de Deus. Ele é assim. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente e ele é santo. De alguns atributos de Deus, porque não são todos que estão aqui, mas ele trata desses atributos aqui de forma que são tremenda. Veja como é lindo o agir de Deus nesse salmo. Eu quero que você deixe aberto aí na sua Bíblia e vamos acompanhar comigo de versículo a versículo do que nós lemos, para a gente tratar um pouquinho a respeito disso. Veja que no versículo 1 que nós lemos, ele diz assim: Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Querido, como nós estamos diante dessa onisciência de Deus o tempo todo e todo o tempo. Nós estamos diante de um Deus que é onisciente, do Deus que nos conhece. Sabe, queridos, muitas pessoas elas fazem viagens assim, viagens longas, viagens para lugares assim extraordinários, viajam para até mesmo o fundo do mar, viajam para as estrelas, viajam para tantos lugares do mundo, do planeta. Elas conseguem fazer isso. Porém, muitas vezes, nós temos a dificuldade de viajar para dentro de nós, de ir lá dentro de nós, de conhecer a nós mesmos.
de saber quem realmente somos. Aqui trata de um Deus que realmente nos conhece, de alguém que verdadeiramente sabe tudo de nós. No versículo 2 ele fala assim que, ele diz que, sabes quando eu me sento e sabes quando eu me levanto. Ele sabe agora, eu estava sentada, eu levantei, ele sabe. Você está sentada, daqui a pouco você vai ficar de pé, o Senhor sabe. Ele sabe muito bem. Aqui no versículo 3 tem alguma versão, não sei se alguém tem a versão que fala esquadrinhar. Alguém aí está com uma versão assim? Esquadrinhas, é uma versão mais, acho que antiga, de Almeida, atualizada, corrigida. Esquadrinhas o meu pensamento. Ele esquadrinha, ele sabe muito bem tudo a respeito dos meus caminhos. Aqui é muito mais do que conhecer. Esquadrinhar é realmente, revelar aquilo que eu não revelei para ninguém. É ele conhecer aquilo que ninguém sabe, ninguém conhece, os pensamentos mais profundos do meu coração, o Senhor conhece. Olha só, antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, tu já conheces inteiramente, totalmente. Antes que venha a palavra na minha boca, já tem uma engatilhada, se eu não me engano são 18 palavras, antes que eu fale, as palavras estão aqui, ó, já vem, antes que eu fale, já tem uma atrás, para que ela solte essa palavra. Queridos, Deus é sobrenatural. Eu estava vendo hoje um vídeo a respeito da nossa formação. Claro, você deve ter tido curiosidade, já visto isso bastante, mas hoje eu parei realmente para ver como nós somos formados, desde o momento da concepção, sabe, quando vai crescendo lá dentro, quando vai se formando, quando a gente já começa a mexer dentro da nossa mãe, quando a mãozinha começa a mexer, quando começa a levar a mão na boca, chupar o dedinho, pegar o pezinho, pega o pezinho, levanta o pezinho, isso desde lá do ventre da nossa mãe. Como nós somos pessoas realmente, esse Deus que nos criou de uma forma assim extraordinariamente grande. Eu não sei se pode falar isso, mas extraordinariamente grande. Talvez eu esteja exagerando na palavra, mas eu acho que não existe palavra assim tão grande para expressar a grandeza desse Deus. Não encontramos assim palavras para dizer como esse Deus é tão tremendo. E como nós dependemos desse Deus. Como nós dependemos do Senhor. E como nós precisamos de entender que a presença dEle está em nós. E como nós precisamos dessa certeza de que Ele está perto de nós. Isso acontece desde quando nós somos pequenininhos, quando a gente vai aprender a andar de bicicleta, por exemplo. Não sei quanto a você, eu nunca tive. Tá? Eu vou falar de outros porque eu nunca tive. Uma bicicletinha, por exemplo, de 2 rodinhas. Quando a criança ganha uma bicicleta pequenininha, a criança é pequena, ela não sabe andar de bicicleta. Ela cai, se ela for andar, ela vai cair logo. Mas quando ela começa a aprender a andar com aquela bicicletinha de 2 rodinhas, ela fica feliz da vida. Mas daqui a pouco, ela diz assim para o pai, né, que está junto, ou com a mãe, ou com o adulto, eu quero que tira a rodinha. Esse recurso já não é mais importante para mim. Agora eu já estou aprendendo a andar de bicicleta sem rodinhas. Olha que legal. E quando a criança aprende realmente a andar de bicicleta sem rodinhas, ela vibra de alegria.
Porque ela começa a dizer, ai, que legal. E o pai está segurando ali, o pai com medo dela cair. Só que daí ela fala assim, por favor, me solta. Por favor, me deixa ter autonomia. Deixa eu andar sozinha. E aí o pai então fica de perto por perto. E ela vai e continua andando. Daqui a pouco ela, pá, cai. E aí ela levanta, vem. Ai, segura eu de novo. Me segura, porque senão eu vou cair outra vez. Então ela está ali, e a segurança daquele pai é tão importante, que ela diz, eu quero autonomia, mas eu quero que você fique por perto. Nós somos assim. Nós às vezes queremos autonomia, queremos nos soltar, mas nós precisamos dele por perto. Nós precisamos entender que ele está de olho em nós, que os olhos deles estão postos em nós, que esse sobrenatural de Deus, este extraordinário Deus está perto de nós. No versículo 5 ele fala, tu me cercas por trás e por diante, pela frente, e põe sobre mim a tua mão. Olha que legal, o Senhor me cerca lá atrás, ele me cerca lá na frente, e ele põe a mão em cima de mim. Ele está comigo, ele está cercando a nossa vida, e nós temos que acreditar nessa onisciência de Deus, que ele verdadeiramente está em todo o lugar. Tal conhecimento é muito maravilhoso demais, está além do meu alcance. Eu não consigo entender, foge do meu alcance. Ele fala, é muito elevado, eu não consigo atingir. É demais para o meu entendimento. Ele não consegue compreender, com a nossa capacidade humana, a gente não consegue compreender essa profundeza, esse sobrenatural de Deus. E depois ele começa no versículo 7 a falar da onipresença de Deus. Ele falou da onisciência, agora ele vai falar da onipresença. Para onde eu poderia escapar então do teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da sua presença? Se eu subir ao céu, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, ou se eu fizer no Sheol, que a tradução mais correta é Sheol, ali também o Senhor estará. Se a minha cama eu fizer ali, se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e a tua destra me sustentará. O Senhor, ele é quem nos sustenta e ele conhece tudo a nosso respeito. Ele é o Deus onisciente, ele é o Deus onipresente. Muitas vezes nós pensamos assim, será mesmo que Deus sabe do que está acontecendo comigo? Será mesmo que este Deus ele vai caminhar comigo para onde eu for? E se eu querer fugir? Porque nesse texto aqui ele começa a imaginar um monte de coisas. Ele começa a fazer um monte de planos para tentar fugir da presença de Deus. Ah, se eu correr para cá, se eu correr para lá. E sabe, muitas pessoas tentando fugir, elas flertam com o suicídio muitas vezes. Tentando fugir daquilo que Deus quer, do propósito de Deus, elas acabam flertando com o suicídio e muitas vezes acabam tirando a própria vida. Não sei se você sabe, por exemplo, uma cantora muito popular de MPB, que ela se matou, né, tirou a vida, Elis Regina. Quando ela tirou a vida e as pessoas estavam tentando achá-la, ela estava na depressão, ela estava numa depressão bastante profunda, e isso levou ela a tirar a própria vida. E ela dizia assim, eu não estou nem para Deus. Eu não estou nem para Deus. Tipo assim, não me chame, não bata na minha porta, não me procure, eu não estou nem para Deus. Ou seja, ela estava realmente fugindo de tudo. Tão popular, tão querida pelas pessoas, mas não conhecia a si própria. E não conhecia o Senhor. Não conhecia o Deus que realmente nos sonda, o Deus que realmente pode ir lá na escuridão e nos tirar de lá, porque as trevas e a luz para Ele é uma coisa só. Não tem diferença? Trevas e luz é uma coisa só.
Para ele é tudo uma coisa só. Queria que o Ed viesse me ajudar aqui, por favor, Ed. A gente vai discorrer um pouquinho sobre uma pessoa da Bíblia, que este homem que, na verdade, tem uma saga e algo muito importante para dizer para a gente sobre essa esperança. O Deus da esperança. José, ele era... Deixa eu pegar isso aqui para pôr... Não, deixa aí, vou colocar. José, ele tinha ganhado várias túnicas durante a sua vida, no percurso da sua existência. José, ele era o filho... Pode colocar para mim, por favor, o versículo de Gênesis 37, 3. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido na sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa, uma túnica que era de manga longa. Pode falar, pastor, essa túnica de José, pelo amor de Deus, não faça isso. Oxe, por que não? A túnica de José era uma túnica de manga longa. E ele, então, ganhou essa túnica do seu pai. E José ficou muito feliz com aquela túnica. Imagine a alegria de José. Obrigada, irmão. José, ele ficou feliz demais. E o pai, olhando para aquela túnica, ele falou, puxa, ficou muito bem em você. Olha, o pai amava esse filho. Diz o texto que ele amava mais do que os seus irmãos, porque era o filho da velhice. Isso despertou ciúme, despertou inveja nesses irmãos. E eles já tinham. E agora o José vai desfilar um pouquinho a túnica para os irmãos. E então ele chega para os irmãos e começa, Rúben, Naftali, olha Zebulon, olha Issacar, olha a túnica que eu ganhei. O pai fez para mim, não é legal? Não é bonita? Era uma túnica linda, colorida. E aí eles então engole seco, enfurece, e eles ficam com raiva ainda mais de José. E aí eles planam, eles começam a traçar planos para acabar com José, para tirar aquela túnica de José. Nós não vamos aceitar isso. E todos juntos, contra um. Você imagina? Só que detalhe, o Deus da esperança, ele estava com José. O Deus que é o Deus da esperança, ele estava ali com José. E aí José então começa sonhos. Porque aqueles sonhos não foram dele. Eram sonhos que Deus colocou em José. E ele vai para os irmãos de novo e ele diz, ei, Issacar, Zebulon, Naftali, Rúben. E chamou todos os irmãos e disse, vem cá. Ele era tão bonzinho, José, gente, era uma graça. Eu falo assim, meu Deus, que coisa mais deliciosa esse José. E ele era uma teteinha de menino. E ele não tinha assim raiva. Ele não guardava rancor, porque os irmãos tinham tanta raiva, tinha vontade de socar a cara dele. E ele tão bonzinho. E aí ele falava assim, eu tive um sonho. Eu sonhei, sabe, que a gente estava no campo e o meu feixe ficou de pé. E aí os feixes de vocês, eles se curvavam diante do meu feixe. Não acredito que você está falando isso, José. Eu sonhei. Ué, sonho é sonho, não tenho culpa. Foi um sonho. Tá bom. Vai dormir, menino, vai, tá com cabeça virada. E daqui a pouco ele sonhou de novo, outro dia ele sonhou outra vez. E ele veio e disse, eu sonhei outro sonho. Eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. E aí piorou a situação. Falou, agora basta, gente, basta. Vamos tirar essa túnica desse José. E ele vai para o campo, e onde ele vai com a túnica. Ele ama aquela túnica, ela ganhou do pai. Ele ganhou do pai dele, ele amava aquela túnica. E ele não tirava aquela túnica porque era tão gostoso aquele achego, aquele amor daquele pai. E ele vai para lá, o pai manda ele procurar os irmãos. E quando eles tramam,
eles chamam José e eles tiram a túnica de José. E eles falam, agora chega, viu? E eles pegam José e eles simplesmente falam assim, vamos matar José. Só que eles não matam. Eles pegam aquela túnica, eles mancham de sangue e devolvem para o pai. Essa túnica de José foi tirada. Só que ele ganhou outra túnica. Ele ganhou a túnica. Ele ganhou outra túnica. Só que essa túnica era de escravo. Ele não tinha mais aquela túnica colorida. Os irmãos jogam ele na cisterna, no poço. E aí os midianitas passam. E ele é vendido como escravo. Pode pôr o versículo para mim, por favor. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó, o capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Ele foi vendido como escravo. E quem comprou foi o egípcio, o Potifar. Ele era oficial do rei. Só que essa túnica de escravo também ele tirou. Ele não tinha mais essa túnica. José, ele começou a ter mais esperança. Ele tinha desesperançado ali no poço. E agora foi vendido como escravo. E a esperança parece que tinha fugido. E de repente ele fala, cadê o Deus da esperança? Quem sabe José pensava assim, mas ele tinha uma confiança tão grande em Deus, que ela fugia, mas ela voltava. Ela vinha porque quem tem esperança no Senhor, sempre vai ter esperança, e o Senhor vai renovar essa esperança. Então Potifar, ele começou a trabalhar na casa de Potifar. E aí o José era muito, muito esforçado. E ele começou a despertar, a despontar lá na casa dele. E aí ele olha e fala assim, peraí, esse cara aí é diferente. E ele, pode pôr o versículo. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o que fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José, tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou aos seus cuidados a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Ele deu uma túnica nova para José. Essa túnica era a túnica de mordomo. Era a túnica de mordomo. Agora de escravo, ele passa a ser mordomo, administrador de toda aquela casa, de tudo que ele possuía. Tudo era dele. Ele só não era menor do que Potifar. Potifar confiou tudo para ele. Então ele disse, agora já está restaurando a minha esperança de novo do meu sonho ser realizado. Está mais perto agora o meu sonho. Está mais próximo de acontecer. Só que acontece outra coisa. A esposa de Potifar, ela olha para José e ela vê que ele é um cara legal. Ele é um moço bonito. E ela põe os olhos em José. E ela começa a dar volta em José. E ela tenta ter relações sexuais com José. E ela então tira a túnica de José. José não aceita, então ela pega aquela túnica e ela tira mais uma túnica de José que é tirada. Então, agora José vai para a prisão. Ele é preso. Ele vai ser preso. Vai para a cadeia. Ele vai para a cadeia. Na cadeia, José também.
José, ele ali também desponta na cadeia. Ele começa a revelar os sonhos das pessoas ali. Ele começa a trabalhar naquela cadeia. Ele não faz corpo mole. Ele é uma pessoa que é conhecido ali por todos, porque o Deus da esperança estava com José. Independente da situação, independente do que ele estava passando, as provações que José estava vivendo, aqueles momentos de dor, de luta, de tristeza, aqueles momentos de prisão, a acusação, porque ele foi acusado pela mulher de Potifar, que ela disse que ele tentou estuprá-la. Mas era mentira, não era verdade. O Deus que revela todas as coisas, o Deus que conhece todas as coisas, Ele estava com José. Ele estava ali para defender José. E quando nós somos do Senhor, o Senhor também estará ali para te defender. Ele estará ali para julgar a sua causa. Então, ele é despertado ali. E de repente, alguém manda chamá-lo, porque ele revela uns sonhos ali, e revela o sonho do copeiro, e revela o sonho do padeiro, e tudo dá certo. E quando o copeiro está diante do rei, o rei tem um sonho. E o rei diz assim: olha, eu sonhei um sonho, mas ninguém consegue decifrar. Ninguém consegue discernir este sonho que eu tive. Nem os magos, ninguém consegue. Aí o copeiro falou: rei, tem uma pessoa lá na prisão. Ele revelou os sonhos meus e do padeiro. Eu tenho certeza que ele vai poder revelar os sonhos seus. E então, pode pôr o versículo. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Essa daí é da prisão, tá bom. Vai, pode seguir. Mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Agora ele vai sair da prisão. Pode pôr o outro versículo. Gênesis. Próximo. Pode pôr o próximo. E Faraó disse a José: tive um sonho que ninguém conseguiu interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas de Deus. Dará a Faraó uma resposta favorável. O versículo que ele sai da prisão, que ele manda chamar, é Gênesis 41, 14. Respondeu-lhe José: não é esse. E Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço, depois da prisão, depois de barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao Faraó. Quando ele foi chamado para ir para Faraó, ele tirou a roupa de prisão. Ele deixou aquela capa, aquela túnica da prisão, e ele vestiu uma nova roupa. O texto está dizendo que ele se vestiu, ele se barbeou, ele penteou o cabelo. O Deus da esperança estava com José. Ele se levantou daquela prisão, ele saiu daquele calabouço e ele vestiu a túnica, ele vestiu uma camisa bonita, ele colocou novamente o cabelo, se barbeou, porque ele disse: eu vou me apresentar a Faraó, eu vou diante do rei, e o meu sonho vai se concretizar, algo vai acontecer. Então, ele vai diante de Faraó, e ele interpreta o sonho do rei, e o rei então diz assim para ele: olha, não tem ninguém melhor para colocar como governador do que você. Então ele tira a roupa e ele pega a roupa e coloca em José. Ele coloca
a túnica de governador. Ele coloca a túnica de governador de todo o Egito. Ele é agora o responsável por todo o Egito. E o texto diz, pode colocar para mim o último versículo, por favor. Disse, pois, Faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E Faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o Faraó tirou do dedo o seu anel, selo, e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro no seu pescoço. Então ele pegou o anel e ele colocou no dedo de José, o seu anel selo. E ele pegou o colar e colocou o colar de ouro no pescoço. As túnicas que José perdeu, ele perdeu a primeira túnica. Só que detalhe, ele não perdeu a túnica da esperança. Muitas pessoas poderão tentar tirar as suas túnicas. Muitas pessoas, elas poderão tentar roubar de você aquele propósito que Deus tem para a sua vida. O que Deus colocou em José, o sonho que Deus deu para José era de Deus. Os irmãos tentaram tirar. A esposa de Potifar também tentou tirar. Quantas pessoas muitas vezes querem roubar e querem tirar as suas túnicas. Porém, a nossa vida, a história de José, na verdade, ela não estava simplesmente baseada nos irmãos. Ela não estava baseada na esposa de Potifar e na prisão. Aquilo que Deus estabeleceu para José, o sonho de José, ele se cumpriu. Você conhece a história, você sabe que depois de governador, os seus irmãos foram para o Egito. Eles se dobraram diante dele. O seu pai e a sua mãe foram para o Egito e eles se dobraram diante dele. E o sonho dele se cumpriu, porque o Deus da esperança estava com José. Você precisa acreditar no Deus da esperança. Você precisa acreditar, independente se você está num calabouço, numa cisterna, jogado muitas vezes, que nada vai acontecer. Quanto tempo durou para que José pudesse chegar lá? Ele tinha 17 anos quando ele saiu. Com 30 anos, ele se tornou o governador do Egito. Quanto tempo você precisa esperar para que algo aconteça na sua vida? Você sabe dos planos que Deus tem para você? Você sonha o que Deus sonha para você? Comece a sonhar os sonhos de Deus. Deixa que Deus coloque em você os sonhos dele. Porque os sonhos dele te trará esperança. O Deus da esperança, ele faz você viver. Sem esperança nós não temos vida. O que é que impulsionou José a não tirar a vida, por exemplo? A não perder a própria vida, a não desesperançar da vida? Era a esperança que ele tinha. Eu quero orar junto com você nesta noite. Que o Deus da esperança, ele venha renovar o seu coração. Ele venha te dar um impulso para que você não pare diante das dificuldades. Para que você não pare diante de irmãos, muitas vezes, que tentam roubar a sua túnica. Para que você não pare, muitas vezes, diante de situações que querem mentiras, que muitas vezes tiram a sua túnica. O que é que tem tirado a sua túnica?
O que é que tem feito você parar? O que é que tem feito você desacreditar? Hoje eu estava dizendo para uma pessoa assim, ela disse, olha, eu ia na igreja, eu sou evangélica, e eu frequentava igrejas, mas eu não estou indo mais, eu parei. Ah, sabe por quê? Ai, tem muita coisa errada. Ai, eu acho que eu quero mesmo. O que é que fez você parar? Qual foi a situação que você viu que te fez parar? E sabe, eu disse para ela, você está escondendo os talentos que Deus tem na sua vida. Por que você vai na igreja? Para que você precisa estar numa igreja? Por que você precisa estar no corpo de Cristo, querida? O corpo, a igreja é o corpo. Jesus é o cabeça, você está simplesmente longe desse corpo. Você está deslocada desse corpo. Procure uma igreja para você congregar. Procure um lugar onde você possa ir. Para de olhar as sujeiras. Para de olhar os defeitos. E comece a se colocar diante de Deus e fala, Senhor, onde é que eu posso ser útil? Onde é que eu posso servir? Como é que eu posso ser usada pelo Senhor? E o Deus da esperança vai fazer algo na sua vida? Porque você é como, acho que foi a Flavia que disse aqui outro dia, não sei se foi a Flavia, não me lembro, que é como um quebra-cabeça. Nós somos uma parte desse quebra-cabeça, e você é uma parte específica desse quebra-cabeça. Outra não vai colocar no seu lugar, porque o quebra-cabeça está ali, e é você que faz parte. Então entra nesse lugar que Deus te colocou, e não saia mais. Volta para o lugar que Deus te quer, e é a presença dEle. Ele nos quer na presença dEle. Eu quero orar com você. Quero que você fique de pé no seu lugar. Que o Espírito Santo de Deus, ele venha trazer força, ânimo, renovo de esperança. Nesta noite o Senhor quer renovar a nossa esperança. Ele tem prazer em nós. Ele é o Deus da esperança. É Ele que renova o nosso coração. Ele traz luz para a sombra da nossa vida. Ele traz luz para as trevas da nossa vida. Ele ilumina o caminho diante de nós. Assim como Ele fez com José. Ele foi iluminando o caminho. Ele foi preparando os caminhos diante de José, até que ele concluísse a história, até que realmente houve um desfecho da história. O Senhor ainda não acabou na sua vida, meu irmão. O Senhor ainda não terminou a sua vida. O Senhor vai concluir, e Ele quer fazer também um final nessa história, porque o que Ele começou, Ele quer terminar. E o Deus que vai concluir a sua história. Aleluia, Senhor.